O TLS 1.3 é a versão mais moderna do TLS. O TLS é um protocolo de segurança bastante comum, principalmente em conexões HTTPS. Ele tem 4 modos de funcionamento. O primeiro é baseado em certificado do servidor. O segundo modo é o chamado de modo PSK, que ele aproveita um primeiro handshake para que os seguintes sejam feitos de uma maneira mais ágil. O terceiro modo é o modo de autenticação mútua, onde ambos o servidor e o cliente se autenticam. E o quarto modo é o modo onde o servidor se autentica normalmente e depois pede um certificado para o cliente após o handshake. A computação quântica. A computação quântica ela deriva da mecânica quântica, a qual tem partículas que são diferentes das partículas clássicas por apresentarem certas propriedades probabilísticas em vez de determinísticas. A diferença mais básica é a diferença entre um bit e um qubit, que um qubit ele não é apenas um estado 0 ou 1, ele é uma combinação linear desses dois estados. A cada medida que é feita num qubit há uma chance dele se encontrar no estado 0 e uma chance dele se encontrar no estado 1. A chance dessas probabilidades tem que somar 100%. Aqui é uma representação gráfica do qubit, feita de maneira por manipulação matemática. Um registrador quântico é o nome dado a um conjunto de qubits. Um computador quântico baseado no modelo de circuitos, ele aplica portas lógicas. A computação inicia com um grupo de registradores, geralmente no estado 0, todos os qubits desse registrador. E daí uma sequência de portas lógicas vão sendo aplicadas e o estado final desse registrador é o resultado da computação. Outro modo de computação é a computação adiabática, onde a computação é feita por meio da minimização de uma função de custo. No estado atual da computação quântica, os erros impactam bastante. E há alguns modos de contornar isso, que o tratamento de erros é uma ciência à parte, mas alguns modos mais conhecidos, mais usados, mais práticos são o de rodar o mesmo experimento diversas vezes, e outro é de fazer com que vários qubits com defeito simulem um único qubit perfeito. Outro ponto a se considerar é o tempo de processamento de cada porta quântica. Cada porta leva um tempo pequeno, mas leva um tempo que depende da arquitetura com que do que o computador quântico foi projetado, se foi em íons presos, ou em átomos neutros, ou em supercondutores. O algoritmo de Shor ele foi proposto em 1994. Na época, principalmente, causou um impacto muito grande por ser um algoritmo que ataca o logaritmo discreto e fatoração, muito importante para a criptografia de chaves públicas. Há 3 modos de implementação do algoritmo de Shor. O primeiro é para fatoração, o segundo para logaritmo discreto, o terceiro para logaritmo discreto com curvas elípticas. Usando computação adiabática, também há alguns algoritmos que servem para resolver o mesmo problema. Neles, da computação adiabática, eu achei algoritmos para resolver o problema da fatoração e do logaritmo discreto. Com curvas elípticas eu não encontrei nenhum na literatura. A chave do meio mostra o tamanho da chave de RSA. Chave de 4 bits, 5 bits, 8 bits, 16 e
Quais algoritmos foram usados a cada ano para conseguir quebrar a chave desse tamanho? O modelo de ameaça. Para fazer um modelo de ameaça, eu separei o estágio pré-quântico, como estágio que a gente está agora, onde os computadores quânticos não são fortes o suficiente para quebrar criptografia, e a era pós-quântica. 3 estágios da era pós-quântica. A estágio inicial, onde os computadores quânticos ainda são lentos e caros, um estágio intermediário e um estágio avançado, onde os computadores quânticos já são bastante acessíveis e bastante velozes. Alguns atores de ameaça. Primeiramente, temos governos e grandes organizações. Baseado na quantidade de recursos, de dinheiro e de disponibilidade de pessoal, são os maiores atores de ameaça. Depois disso tem grupos hackers e pequenas organizações, e uma ameaça menor é de indivíduos. Nível de habilidade que cada ator de ameaça pode ter. Começando por 0, alguém que não tem ameaça, não tem habilidade nenhuma, não representa ameaça nenhuma também. Daí tem os níveis 1, 2 e 3, representando a habilidade disponível para operar um computador quântico e realizar um ataque. Atores de ameaças grandes, como governos e grandes organizações, eles podem se tornar uma ameaça ainda no estágio inicial da computação pós-quântica, desde que tenham um nível de habilidade avançado. Ou eles também podem se tornar uma ameaça nos estágios mais tardios da computação quântica, não necessitando um nível de habilidade tão alto. Um único indivíduo é o oposto disso. Ele só se torna ameaça no nível avançado da computação pós-quântica e com um grupo com uma quantidade de habilidade bastante elevada. Alguns passos para o ataque do TLS é a autenticação. Para o caso em que só o servidor se autentica, é possível coletar as mensagens de cliente hello e server hello, depois usar o algoritmo de Shor para curvas elípticas e quebrar a troca de chaves, recuperar a chave privada usada para encriptar a mensagem de autenticação, e daí então tem 2 alternativas para atacar a assinatura digital. Pode-se usar o algoritmo de Shor ou computação adiabática para resolver o problema de faturação, e caso seja uma assinatura que use curvas elípticas, deve ser usado o algoritmo de Shor. Para autenticação mútua, o processo é o mesmo, só que pode atacar tanto o servidor quanto o cliente. Para o ataque, para o caso do TLS em que o cliente se autentica após o handshake, o processo é bem parecido. Coletar o cliente hello e o server hello, usar o algoritmo de Shor para curvas elípticas para quebrar a troca de chaves, recuperar a chave privada usada para encriptar a mensagem de autenticação e escolher uma das opções abaixo ali, caso que o algoritmo de assinaturas use a faturação ou curvas elípticas. O modo PSK é similar aos passos anteriores, mas os passos devem ser aplicados ao primeiro handshake. Agora, para quebra de confidencialidade, para conseguir ler mensagens não autorizadas. Primeiramente, no caso em que só o servidor se autentica, coleta-se o cliente e o server hello, usa o Shor para curvas elípticas para quebrar a troca de chaves e, por fim, encontra a chave privada usada durante a comunicação. Nos casos de autenticação mútua e no caso de autenticação após o handshake, o processo é similar. No último caso, em que já foi reaproveitado um handshake passado, no caso PSK,
há uma pequena mudança. Primeiro coleta-se o cliente, o server hello do primeiro handshake, usa-se o shopping de curvas elípticas para quebrar a troca de chaves do primeiro handshake, encontra-se a chave simétrica usada na mensagem de New Session Ticket, e por fim encontra-se a chave privada usada para troca de mensagens. Esse gráfico mostra alguns pacotes capturados navegando os sites Instagram, YouTube, Amazon e o Gmail durante 1 hora usando o Wireshark. Isso aqui dá uma estimativa de quanto de recurso de armazenamento um atacante querendo aplicar o método de Store Now, de armazenar os dados agora, para realizar o ataque daqui a, vamos dizer, 15 anos, quando os computadores quânticos estiverem disponíveis, do quanto de armazenamento eles vão ter que ter disponíveis. Se eles vão armazenar, por exemplo, por 12 anos, vão terabytes, vários terabytes de armazenamento. Alguns modos de mitigação. O primeiro modo é a criptografia quântica, que significa o uso da física quântica para a criptografia. Os prós. A mecânica quântica garante que a troca de chaves é perfeitamente segura. Outro pró. A propriedade de não cópia garante que não haverá ataques man-in-the-middle. Isso para a troca de chaves usando mecânica quântica. Os contras. A propriedade de não cópia também possibilita rerotear ou realizar broadcast de um qubit, fazendo-se necessário um novo tipo de hardware. Comunicações muito distantes podem ser impossíveis. E o custo é muito alto para se implementar esse tipo de troca de chaves. Criptografia pós-quântica. Baseia a sua criptografia em problemas que não são solucionáveis de maneira rápida, mesmo em computadores quânticos. Os prós. Uma alternativa mais viável. Outro pró. Ele não se limita à troca de chave, mas também é possível realizar a assinatura digital. Contras. Ninguém ainda pode afirmar que os algoritmos existentes não vão ser quebrados no futuro, porque ainda são algoritmos muito novos. Os algoritmos são mais lentos ou requerem chaves mais longas, implicando em maiores tempos de carregamento de páginas e risco de perda de pacotes. Para contornar eventuais problemas com a criptografia pós-quântica, a alternativa de algoritmos híbridos, que unem um algoritmo clássico com um algoritmo pós-quântico. Algumas alternativas não definitivas, mas que podem tornar o ataque menos vantajoso, são aumentar a largura da chave. Como visto anteriormente, cada porta lógica quântica leva um tempo, então aumentar a chave pode tornar um ataque longo demais, mais longo do que o tempo com que um qubit permaneça coerente, o que impossibilitaria o ataque. Adicionar camada de encriptação, diminuir a quantidade de dados recuperado por ataque. E por fim, contra o ataque de armazenar agora para decriptar mais tarde, ficar atento contra a engenharia social. Porque, como visto, a quantidade de armazenamento é muito grande. Então é possível que, para filtrar um pouco quais dados devem ser armazenados, o atacante use de engenharia social.